convidar você que trouxe as Bíblias a abrir sua Bíblia. Iremos fazer duas leituras nessa noite. A primeira em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. E a segunda leitura no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1 e no versículo 15. Enquanto você procura, eu quero fazer algumas considerações. Eu quero louvar e eu quero exaltar o meu Deus nesta noite por esse privilégio. Tá abrindo este congresso no primeiro dia do ano é um privilégio para poucos e um desejo de muitos. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui. Sei que tem pessoas mais capacitadas, mais qualificadas, com mais sabedoria, talvez até mesmo com mais intimidade com Deus do que eu. Só que eu me alegro porque Deus me escolheu. Ele me escolheu para estar aqui hoje ministrando. Então quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do anjo dessa igreja, o líder, o apóstolo Daniel Rocha, a qual Deus tem usado para abençoar a minha vida. Quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida do ministério, pela vida de cada um que está aqui, pela vida do sonoplasta, pela vida dos câmeras, dos músicos, porque tudo a qual é feito neste lugar é feito para Deus, é para Ele. Então eu quero engrandecer o nome dele. Amém? Quantos encontraram e diga amém? Primeira Pedro, capítulo 2 e no versículo 9 diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Lucas capítulo 1 e no versículo 15 diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Você diz amém e pode se assentar. Eu sou grato a Deus. Eu não poderia deixar de agradecer a Ele também pela vida da minha esposa, missionária Ruth Gomes. Eu sou um milagre de Deus. E para que esse milagre pudesse estar aqui ministrando para você nesta noite, Deus colocou ela na minha vida. Faz 4 anos que Deus me resgatou e através dela Ele me trouxe de volta. Me colocou aqui para ministrar para você nesta noite. Quero te dar uma informação para que você não fique ansioso. A mensagem desta noite é um pouco extensa. Eu não costumo, quem me ouve ministrar longas mensagens, mas Deus me deu algo muito importante para a noite deste dia. E eu quero pedir toda a sua atenção. E mesmo com toda a atenção que você me der, é pouco. O que Deus reservou para você nesta noite é para estruturar a sua vida espiritual. Vou te explicar. São 12 dias. 12 dias a qual está separado para que Deus possa trazer crescimentos nas áreas da sua vida. Hoje é o primeiro dia. Eu sou aquele que Deus enviou para preparar a sua estrutura. Sabe por quê? Para você conseguir carregar o ano todo aquilo que Deus vai te dar durante esses 12 dias. Vou te dar uma informação. Tem pessoas que entrou aqui e pessoas que irão entrar, que você vai olhar para ela quando o louvor estiver adorando, ela vai continuar com a cara de paisagem. Se o louvor estiver sereno, ela vai continuar. Se o louvor estiver pentecostal, ela vai continuar. Se o pregador pregar veementemente, a pessoa vai continuar com a mesma cara. Se o pregador começar a pregar didaticamente, assim como eu estou pregando, a pessoa vai continuar com a mesma cara. Aí eu quero te fazer um convite. Pergunta para mim, por quê? Mais forte, por quê? Porque espiritualmente ela está morta. Morto é inanimado. Morto não sente, morto não fala, morto não respira, morto não faz
mais nenhuma expressão, agora eu te peço, levante a tua mão. Eu vou profetizar. Dentro desses 12 dias, quem estiver morto espiritual irá ressuscitar. Quem estiver na cadeira de roda espiritual vai se levantar. Aí vou te falar mais uma coisa, mas pregador, e quem estiver bem, sem, quem estiver com a vida espiritual boa, se prepare, levante, porque você tomará um voo nas asas dos querubins e será levado ao mais profundo no mundo espiritual. Eu sinto a presença do meu Deus aqui nessa noite. Amados, eu não sei quando foi que começou o seu ano. O meu ano começou dia 1º de dezembro. Iniciei o meu ano logo, já, com um propósito na presença de Deus. Quando o apóstolo me informara que eu estaria fazendo parte desse congresso, uma felicidade imensa subiu ao meu coração. Falei, Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me concedido. Sou grato a Deus. Muito ansiei em estar aqui. Nessa noite estou aqui para impactar a tua vida. Quando me informaram o tema, consagrando a tua vida ao Senhor, eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? Ele falou assim, ministre no tema. O que o Senhor quer que eu falo para a igreja? Ministre no tema. Eu comecei a preparar o tema. Deus tinha me dado muitas revelações. Eu comecei a montar o quebra-cabeça. E eu quero que você me escute. Quando eu for estudar sobre consagrar, é separar, é se dedicar. Quando você procura no dicionário português, vai dizer que é aquele que se dedica para alguma divindade, separa um tempo. E quando eu fui analisar a palavra separar, fui na raiz etimológica, no hebraico. E aí vem a palavra nazar, da raiz nazir, que quer dizer separar-se ao Senhor. E estudando mais a fundo, eu descobri que esta palavra, ela é irmã da palavra santidade. E quando eu descobri isso, eu tomei um choque. Sabe por quê, apóstolo? Porque eu aprendi minha vida inteira que santidade não se prega. Eu falei, Deus, como que eu vou pregar? Eu não tenho como pregar santidade para os estudiosos, para aqueles que amam a Bíblia. Se você pegar a tua Bíblia, ler do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar ninguém pregando sobre santidade. Você não vai encontrar. Nem o próprio Deus. Você vai encontrar Deus falando assim, ó, sede santo, porque o vosso Pai é santo. Você vai encontrar Deus pedindo ao povo ou alguém para que se santificasse durante 3 dias ou um determinado tempo. Mas você não vai encontrar doutrinas dizendo, te explicando, você tem que se santificar. Aí eu vou te explicar por quê. Porque santidade é algo individual e pessoal. Santidade não se prega. E o que eu vou fazer nessa noite? Eu vou te convidar a refletir comigo dentro deste tema, para que o Espírito Santo consiga te conduzir no caminho a qual Ele quer trazer um crescimento de relacionamento íntimo com Deus. Santificar, quando você depara com essa palavra no hebraico, não tem como fugir, você vai partir direto para Nazireu. Só que para eu te explicar algo sobre nazireado, como que funcionava, o que era exigido, quem podia fazer, quando começou, qual era o objetivo, qual era a estratégia, qual era o benefício. Nazireado em Israel era um voto voluntário. E uma das
das coisas que eu descobri, eu sempre ouvi falar e já havia lido e estudado, mas algo eu quero te informar nessa noite. Este voto, apóstolo, se você ler a Bíblia, você só vai ver homens fazendo. Um dos mais famosos que você vai ouvir falar é Sansão. Mas Sansão não é famoso por ser um nazireu. Sansão é famoso por quebrar todos os pactos, não por cumprir eles. Aí eu fui mais fundo. Esse voto, ele não era permitido exclusivamente para os homens fazer, mas também as mulheres. Aí Deus começou a falar comigo: meu filho, entenda uma coisa, este voto não é um simples voto. Eu conversando com Deus, e Deus falando comigo, eu vou te mostrar algo dentro desse texto que vai responder muitas das suas perguntas. Muitas. Quando falamos de santidade, quando falamos de ministério sacerdotal, nós sempre olhamos para a figura masculina. Sempre pensamos que é o homem que tem que santificar. Como o pastor acabou de dar uma palavra aqui de oferta, o homem é o sacerdote da casa. Então nós temos o hábito ou o costume de olhar para o ministério, olhar para os altares e sempre enxergarmos os homens, a figura masculina. Quando olhamos para o ministério sacerdotal ou ministério levítico, encontramos Arão e todos os seus filhos e sua posteridade, não encontramos uma mulher. Mas dentro deste voto de nazireado, que era um voto voluntário, as mulheres também poderiam fazer esse voto. E o que constituía este voto? O voto, falando para você etimologicamente na raiz, se constituía em uma aliança, a qual quem fazia tinha obrigação e deveres, a qual quem recebia tinha obrigação e deveres. Mas este voto, quando era feito a Deus, a pessoa, ela tinha que se abster de escolher algo para que ela pudesse seguir um padrão. Quem me escuta diz amém. E é aqui que eu entro com você. Tem muitas pessoas que desejam ministério, tem muitas pessoas que desejam cargos eclesiásticos, principalmente mulheres. Escute o que eu vou te dizer aqui nesta noite. Tem muitas pessoas que se perguntam, ou pedem, ou falam com Deus: Deus, por que tal coisa não acontece? Pai, porque eu não consigo fazer isso? Porque eu oro e ninguém é curado? Porque eu oro e demônio não se manifesta? Porque eu oro e milagre não acontece? Eu te sirvo há 10, há 20, há 30 anos. Dentro da mente de um cristão hoje há muitas perguntas, pastor Vitor, principalmente na mente dos adolescentes, na mente dos jovens. Quem é da minha idade, que viveu numa geração que era a geração do poder, a geração apóstolo, que quando eu estava com dor de cabeça, eu estava passando mal, minha mãe pegava um copo de água, pastor Wesley, colocava em cima do rádio, o homem que Deus orava, e ela falava assim: toma meu filho que Deus vai te curar. E eu tomava e Deus me curava. Não precisava de vir aqui no altar, colocar a mão, não precisava do homem de Deus falar meu nome, revelar, profetizar, não. Eu vim de uma geração que conhecia Deus de perto, conhecia o poder, conhecia a autoridade. Eu vim de uma geração que não ouvia falar de fé, ele vivia pela fé. Eu vim de uma geração que não precisava de ouvir falar que Deus fez, mas acreditava até naquilo que nunca tinha visto falar que Deus fez. Eu apanhei muito estudando essa mensagem, apóstolo. Falei assim: Deus, se fosse, eu falei, Deus, se fosse antigamente, eu ministraria essa mensagem com um sorriso nos lábios. Mas hoje eu não me sinto digno de estar no teu altar para ministrar essa mensagem, Pai. Sabe o que Deus falou comigo? Foi eu que te escolhi. Antes de eu subir nesse altar, eu perguntei para Deus aí: o Senhor está comigo? O Senhor falou assim: ó, eu estou contigo. Separação. Bota o pacto. Como constituía? Toda pessoa que fazia um pacto de nazireado, poderia ser homem ou mulher, um voto era voluntário. Como que funcionava?
você escolhia fazer, ou se você lendo a palavra de Deus, tinha pais que faziam o voto para os filhos. Esse voto ele podia ser temporário, por tempo determinado, ou seria vitalício, como foi no caso de Samuel e no caso de Sansão. Entenda, se fosse vitalício, esse voto teria que cumprir ele por todo o tempo da tua vida. Se fosse por tempo determinado, a pessoa deveria cumprir este voto durante todo o tempo que ele fez. Exemplo, digamos que eu abra com Deus um pacto, um voto de Nazirea. Eu falo com Deus: Deus, durante um ano eu não vou assistir televisão. Eu abri, durante todo esse ano eu não posso colocar os olhos na televisão. E se eu colocar, eu quebrei o pacto. E se eu quebrar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar e tenho que refazer. Entenda, este é um voto que tem que ser cumprido. Se quebrar 20 vezes, a pessoa tinha que refazer, pagar e refazer 20 vezes. Deus está falando de votos. Eu tenho que falar. Eu fiz 2 votos com Deus. O apóstolo vai lembrar. Um dos votos foi dos dias do ano. Outro voto foi do livramento. E quando eu estava aqui, ele falou assim: ó, paga seus votos. Eu paguei. Eu queria fazer o voto das primícias. Aí fui pagar o voto também do livramento. Minha esposa da linha de prova. Eu abri o celular. Quantos que tinha na minha conta, amor? Quanto? 120 reais os meus 12 dias. Tem pessoas aqui que estão em débito com Deus. Tem pessoas aqui que não têm pagado os seus votos, não têm pagado as suas promessas, não têm cumprido com a tua palavra. Não é comigo, não é com Deus. Tem uma palavra de Deus para você: Ele não te responderá. Você não alcançará. Vou te dizer uma coisa, me desculpe, eu não fui chamado para profetizar cá. O evangelho que eu prego, o evangelho que eu conheço, é um evangelho de poder. O meu Deus não negocia. O meu Deus não se vende, não. O evangelho que Deus me chamou para ministrar, apóstolo. Eu já estava enfermo com 11 anos de idade. Eu tinha câncer nos ossos, eu ia morrer. Minha mãe orou e falou assim: Deus, dá vida a meu filho. Numa tarde, eu estava já indo, partindo. Minha avó estava no quarto orando. Minha família estava orando. As igrejas estavam orando. Deus foi lá e restaurou a minha saúde. Eu ainda não servia, ainda não adorava. Eu era filho de cristão. Minha avó orou por mim. Falou assim: meu filho, Deus te deu um livramento. Tu quer aceitar? 11 anos de idade, aceitei a Cristo. E Deus começou a falar comigo: tu será isso, tu será aquilo. Vou te levantar, vou te usar, vou te instituir. Eu te escolhi, eu te preparei, eu te projetei, eu te dou vida. Te enviarei para impactar as nações. O evangelho que eu prego é um evangelho de vida. O evangelho que eu prego é um evangelho de poder. O Deus que eu sirvo, Ele não negocia. O Deus que eu sirvo, Ele não vai de acordo. O Deus que eu sirvo, Ele está acima de tudo. Cumpra seus votos. Cumpra os seus compromissos com aquele que está acima de tudo. Você que está me assistindo neste momento, cumpra os seus votos que você fez com o Pai das luzes, porque Ele está a te esperar. Todo nazireu, voto voluntário, ele tinha 3 obrigações a cumprir. Primeiro, ele não podia beber bebida forte. Não podia de forma alguma comer nada derivado da uva. Primeira coisa que ele não podia fazer. Sabe o que eu fico? Eu fico até com medo. Imagina se fosse hoje.
Fico pensando como que seria esse voto, o que Deus faria. Com tanta comunicação, com tanta informação, com tantos caminhos para te levar para distante de Deus, para encher a sua mente, para te colocar ansiedade, para fazer você vagar, para fazer você não gostar, para fazer sempre você pensar nas coisas humanas e nunca pensar em Deus. O que é beber? Vontades, fala comigo, vontades carnais, desejos carnais. Fala, desejos carnais. Tirar a sobriedade, não deixar você lúcido. Deus não nos chamou para viver segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Já escreveu Paulo aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Deus nos chamou para viver sóbrios, Deus nos chamou para viver constante. Deus está falando assim, ó, todos os prazeres carnais, todas as vontades carnais, todos os desejos carnais, todos os sonhos carnais, todos os projetos carnais, todos os caminhos carnais. Se você quiser andar na minha presença, a primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir mão desses caminhos, é abrir mão da tua vontade, é abrir mão do teu desejo, é abrir mão dos teus impulsos, é abrir mão dos teus olhares, é abrir mão das suas concupiscências. Oh, aleluia. Sinto Deus nessa casa. Primeiro pacto, não se embriagar com bebida forte. Primeiro pacto, abrir mão dos seus impulsos, abrir mão das tuas vontades, abrir mão dos teus desejos, abrir mão dos teus olhares, abrir mão de tudo aquilo que faz você se inclinar para a carne e se afastar do Todo-Poderoso. E o segundo pacto, o que Nazireu não podia fazer? Ele não podia tocar nada que fosse morto. Mas Cleiton, se meu pai morresse, ele não podia nem assistir o funeral, não podia nem passar perto. E como entender isso hoje? Vou te explicar. Entenda, quando você, na tua vontade ou no teu querer, vai sentar em frente de uma televisão para assistir algo produzido por pessoas mortas espirituais, você está tocando aquilo que é morto. Quando você dá evasão à tua mente, porque aqui só Deus sabe, para pensar nas coisas carnais, para aproveitar as coisas carnais, você está tocando naquilo que é morto. Quando você empresta teu ouvido para ver seu irmão falar mal da tua irmã, para ver seu irmão falar mal do ministério, para ver seu irmão falar mal do teu líder, para ver seu irmão falar mal da tua líder, são palavras mortas, são palavras envenenadas, são serpentes, são venenos, e você está tocando naquilo que é morto. Quando você passa horas e horas e horas e horas e horas e horas planejando algo para que você possa conseguir avançar naquilo que você quer e que Deus não quer, aquilo que vai te trazer destruição. Deus está mandando falar, eu vou ter que falar. Às vezes quando você cobiça, escute, para adolescente, estuda aqui, namorado da tua amiga, e você quer chamar a atenção dela, me desculpe, eu não estou aqui para pregar o que você quer, eu tenho que pregar o que Deus mandou. E você passa horas e horas e horas planejando como você vai chamar a atenção dele, como você vai conseguir conquistar o olhar dele, o olhar dela. Isso para casais também. E você passa se planejando, você observa a foto, você maquina, você fica ali, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. E passa horas e horas adquirindo conhecimento morto, para que você possa saciar o teu orgulho, saciar o teu ego e falar, eu consegui chamar, eu consegui chegar, eu atraí o olhar dele, eu atraí o olhar dela. Você está tocando naquilo que é morto, porque você está dando evasão à tua carne, a consequência do pecado, e o salário dele é o que? Morte. E o terceiro, ele não podia raspar a tua cabeça.
fala o teu cabelo. Cabelo fala de identidade. Cabelo fala de comportamento. Cabelo fala de atitude. Ei, Daniel, tem pessoas, Daniel, se você chegar no serviço dele ou dela, falar bem assim, ele é um cristão, ele fala assim, epa, como assim? Como? Comportamento, palavra, comprometimento, chega atrasado no serviço. Como é? Identidade, a tua identidade, você não leva sobre a tua cabeça. Não consegue ver Deus em você, não consegue saber quem você é, não consegue saber aonde você adora, não consegue saber qual é a tua fé, não consegue saber, não se posiciona. E como adquirir? Como fazer? Como ter? Alguns dizem bem assim, mas como ter uma vida consagrada? Eu oro, orar é bom. Orar é relacionamento com Deus. Você ora, você fala com Deus, Deus te responde. Você ouve a voz de Deus, ouve a voz do Espírito Santo. É maravilhoso, é bom. Ah, eu jejuar é bom, mas entende? Entende? Vou te explicar algo aqui sobre o jejum. Quando você jejua, você subjuga a tua carne. E quando você está jejuando, você está na torre da vigilância. Se alguém chegar e te afrontar, você não revida. Se alguém chegar e te xingar, você não revida. Se você estiver conduzindo igual eu no trânsito, estou estressado, estiver conduzindo e um filho de Nabucodonosor passar e te estressar, você pode assim, eu estou de jejum. Não vou falar nada não, mas mordido por dentro. Você está subjugando a sua carne. Tem algo que Deus mandou falar nessa noite sobre o jejum. Eu fiquei 1 ano sem tomar café da manhã. Não lembro a idade, se foi 16 ou 17 anos. Mas eu comecei a buscar com 12 anos de idade. Não lembro. Eu queria algo de Deus, apóstolo. Nasci no lar cristão, fui ensinado. De manhã, mamãe lia a Bíblia pra gente. E a gente ficava ansiando para que chegasse no outro dia para que continuasse lendo. Mas Deus me chamou com 12 anos de idade, servindo a Deus. E orava, buscava o Senhor. Eu fiquei 1 ano sem tomar café da manhã. Meu irmão, um dia que vocês conhecerem ele vai falar para vocês. Toda vez que ele chegava meio-dia no quarto, a porta do quarto estava fechada, ele ficava virado, veneno, como diz o outro, montado no samurai. Hoje ele fala comigo, ele chega lá em casa e fala assim, hoje eu entendo o que você fazia. Todos os dias eu orava, de manhã, de tarde e à noite. Eu buscava de Deus conhecimento e a sabedoria na palavra. Deus, eu quero o dom da palavra. Foi anos orando. Eu lembro, 1 ano de jejum até meio-dia. Eu lembro como fosse no dia de hoje. Entrei no meu quarto, dobrei meu joelho do lado da janela assim e comecei a orar a Deus. Não me lembro quanto tempo eu fiquei orando. Eu costumava orar, entrar no quarto para orar a partir de 11 horas que eu queria orar até. Aí eu me lembro quando eu estava orando, eu me lembro como o céu se abriu. Eu vi uma Bíblia dourada descendo. Deus colocou na minha mão. Fiquei em êxtase. Assim, amém. Mas assim, eu sei que negócio é esse. Já estudava, eu sei que negócio é esse. Peguei a Bíblia. Perdão. Peguei a Bíblia e fui ler. Fui ler logo o livro que eu mais gostava. Fui ler sobre Salomão. Quando eu comecei a ler a Bíblia, parecia que eu estava lá. Eu falei assim, o Senhor me entregou. Eu vou testar, ver se é verdade. Que tinha mensagem. Fui pregar, irmãos. Nunca preguei. Eu só pregava 15 minutos. Preguei 45 minutos e queria pregar mais ainda. Falei, Deus, esse negócio é bom. Recebi o ministério da palavra. Tinha de 16 para 17 anos de idade. Por que eu estou contando isso? Porque tem pessoas aqui, Zairas, que vai jejuar, o café da manhã está lá. Fica contando no relógio quando dá 11 horas. Dá 11 horas é horário de quê? Fala, almoço. Mais alto, tem pouco que a gente fala 11 horas, hora de quê? Fala, almoço. Só que a pessoa que estava jejuando não queria perder o café da manhã. Aí quando deu 11 horas, em vez de almoçar, foi tomar o café da manhã e foi almoçar. Pecou. Glutonaria. É para alguém aqui? Fiquei 1 ano sem tomar café da manhã.
Aí você chega de noite no teu quarto, dobra o teu joelho e pergunta: Deus, por que o Senhor não me entregou? Deus está aqui dizendo aqui. Tem pessoas que vai jejuar, fica contando a hora. Aí, quando dá a hora de entregar, entrega, como assim, agora eu vou comer o dobro, porque de manhã eu não comi. O jejum, ele te santifica enquanto você está nele. Quando você entrega, a primeira coisa, o primeiro erro é descer da torre da vigilância. Minha mãe dizia que quando ela estava no propósito de jejum, eu e meu finado irmão, infelizmente, nós abusávamos, dançávamos, tirava a paz dela, ela não podia falar nada. Aí ela me conta: meu filho, quando eu estava no propósito, você e seu irmão faziam isso, assim. Mãe, quando você está no propósito, o cão vai te tentar e você não vai ceder, porque você está na torre da vigilância. Mas o segredo não é quando você está no propósito, é quando você sai dele, porque quando você sai dele, você desce o nível, mas Deus quer te permanecer naquele nível. Quando você está no jejum, o nível sobe, a tua carne fica subjugada, você está mais perto de Deus. Por isso que nada te atinge, nada te abala, nada te tira da graça. Jejuar é bom, traz santificação, traz, mas não é o suficiente. Orar são os 3 níveis, não é o suficiente. Aí pergunta para mim, pregador, então qual é o caminho? Pergunta, qual é o caminho? Consagração. Porque quem consagra não faz, quem consagra vive. Aqui eu começo a pregar. Expliquei que a mensagem seria um pouco longa. Microfone. Você vai entender. O maior profeta da Bíblia, segundo o Filho de Deus, Jesus, João Batista. Quando o anjo Gabriel anunciou para Zacarias, seu pai sacerdote, no templo, ele falou assim: este aqui, ele não vai tocar em bebida forte. Pacto, entenda, pacto. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu estava lendo, desfolhando a Bíblia. Eu sou curioso, irmãos. Eu amo ler a Bíblia. Eu fui lendo os profetas Elias, Eliseus, Aquias, Acaías, Casias. Fui lendo Daniel. Fui lendo. Eu não achei ninguém. Eu não achei um no Antigo Testamento. Eu te desafio a encontrar que recebeu o que esse homem aqui recebeu. Eu te desafio. Isaías fala bem assim, ó: ele irá diante da tua face como anjo. Vou te explicar. Ele irá como anjo, ministro, mensageiro. Primeira unção, mensageiro, anjo, ministro, diante da tua face. Aí vem a segunda profecia: ele irá na virtude de Elias. Virtude quer dizer poder. Ele irá com o mesmo poder que o profeta Elias. Ministério profético. Então João veio com um ministério de mestre ou evangelístico e outro ministério profético. Agora pega essa daqui que eu li para você. Quando João Batista estava dentro do ventre, o Espírito Santo foi lá. Imagina que esse copo aqui está vazio e encheu. Assim, Deus. Mas meu filho, sabe por que o meu filho falou que ele é o maior? Porque eu nunca tinha enchido nenhum daqueles que você leu no meu livro dentro do ventre. João Batista foi o único profeta que foi enchido, cheio até o tutano dentro do ventre da mãe dele. Vou te dizer uma coisa.
coisa, Deus falou assim: você é meu, eu te consagro, tu vai viver para mim, eu te envio diante da face do meu filho. Levante a mão, porque eu vou profetizar. Dentro desses 12 dias repousará uma unção do céu sobre a tua vida, para impactar a tua geração, para impactar a tua história, para mudar o ciclo de vida de quem está na plateia assistindo Deus fazer sobre você. A nuvem chegou. A nuvem da glória de Deus paira sobre este templo. Eu já vejo gotejar chuvas. Eu já vejo uma unção descendo sobre este lugar. Profeta nasce, profeta vive. Aí eu vou te perguntar, por que Deus deu uma unção diferente? Mas porque Deus levantou também no mesmo tempo? Era um tempo parecido com o do profeta Elias. Escute, havia uma apostasia no tempo do profeta Elias. A apostasia da liderança. Havia uma apostasia no tempo do profeta João Batista. A apostasia dos líderes. Pastor, naquele tempo, os escribas, eles estavam tão hábeis em compilar as escrituras sagradas que se tornaram mestres. Os fariseus estavam tão doutos, tão cultos, que as franjas das suas vestes se destacavam a 100 metros de distância. Estavam cheios por fora, estavam robustos de conhecimento, de sabedoria humana, de intelecto, mas quando se depara com o mestre, ele olha e fala bem assim: vocês são sepulcro caiados, vocês são condutores cegos, porque lindos, belos por fora, mas por dentro não tem nada. Quando eu abro o YouTube ou quando eu abro o Facebook, eu vejo vários fariseus que por fora são lindos, tem oratórias maravilhosas, tem vídeos motivacional, mas eu te convido a passar mal de madrugada e telefonar para ele, ele vai estar dormindo. Eu te convido a pedir um aconselhamento para ele, ele vai ter palavra de morte, bonito por fora, nada de Deus por dentro. Ah, você não entendeu não, né? Os falsos profetas, eles só reinam enquanto não chega o profeta de Deus. Os falsos profetas só mandam cabanda enquanto não tem homem de Deus. Os falsos profetas só estão bem quando Deus não se manifesta. Deus, Ele tem preparado profetas. Fala comigo, profetas. No tempo de Elias, o mordomo do rei Acabe, chamado Obadias, cuidou de 100 homens a pão e água. Pão, palavra, água, Espírito Santo. Deus, Ele nunca vai deixar a tua igreja perecer. Ele nunca
nunca vai deixar a tua igreja sem um profeta. E nos tempos de Cristo havia 82 que Jesus estava preparando, fora aqueles que João preparou. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Eu vou te dizer uma coisa para você, minha querida. O tempo de hoje não é mais o tempo do conforto. O tempo de hoje não é mais um tempo de ficar de covardia, ou ficar separado, ou ficar fazendo corpo mole. O tempo de hoje é de se posicionar, escolher um lado, vestir a carapuça, vestir a bandeira, se colocar nos pés do evangelho e falar assim: eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui eleito, e eu vou impactar a minha geração. Vida consagrada ao Senhor. Se você nunca teve, se prepare, porque os tempos que estamos melhorando que há de vir, vai exigir de você isso. Quer ter a diferença? Quer experimentar? É consagrar a tua vida ao Senhor. Porque se você jejuar, você vai sair do propósito depois. Se você orar, é bom. Relacionamento, sim, com Deus é maravilhoso. Mas se você viver numa vida consagrada a Ele, se abstendo de tudo aquilo a qual te leva para distante dEle, vou te explicar uma coisa: existem bênçãos que te alcançarão. E vou te explicar mais uma coisa: é a única forma e o único meio que você tem de receber da parte de Deus o que Ele libera só para os sacerdotes dEle. Você não entendeu? Deus está falando bem assim: eu quero liberar sobre a tua vida uma unção que eu só libero para os meus sacerdotes. Está chegando o tempo. Está chegando o dia. Não vai dar mais tempo de você falar bem assim: você vai ter que... Não dá mais tempo não. Você é simpatizante, não vai dar mais tempo. E outra, se você não vive, você não vai responder. Não é tempo mais de viver de migalhas da mesa de Deus. Não é mais tempo de escolher: eu vou jejuar no domingo, ou eu vou jejuar no sábado, ou eu vou jejuar na segunda. Não é mais tempo. É tempo de você reservar a Deus: a partir de hoje eu vou viver assim. Eu tiro isso da minha vida que me atrapalha. Eu tiro essa muleta, eu tiro essa cadeira de roda, eu tiro esse olho manco, eu tiro esse ouvido ruim cheio de comichão. Eu tiro da minha vida. A partir de hoje eu vou viver uma vida consagrada ao Senhor. E entenda, uma vida consagrada ao Senhor. Quem vive uma vida consagrada ao Senhor não tem atitudes que magoam o próximo. Quem vive uma vida consagrada ao Senhor não se porta de uma forma que faz seu irmão murmurar. Não adianta. Tem pessoas que falam assim: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas a atitude, só a atitude dele magoa 10, 20, 30 pessoas. Se o Espírito que está nele for de Deus, eu não tenho o Espírito de Deus, nunca tenho o Espírito Santo de Deus. É duro. Mas a palavra de Deus é vida. Você não veio aqui para ter uma base frouxa. Você não veio aqui para ter uma base de madeira, não. Você veio aqui para ter um alicerce que deixa você crescer. Você veio aqui para ter um alicerce para que os altares ou para que os andares venham subir, a perder de vista. E você vai falar bem assim: Deus pode colocar mais, porque a base é forte. Mas para ser fortificado, tem que estar cheio da palavra. Quem vive uma vida de, eu vou falar, de consagração a Deus, não vive fofocando.
Quem vive uma vida de consagração a Deus não chega tarde no culto, não. Quem vive uma vida de consagração a Deus não fica escolhendo que tipo de pregador ele quer ouvir, não fica escolhendo que tipo de hino ele quer adorar, não fica escolhendo que tipo de líder ele quer na vida dele, não. Por quê? Porque ele não vive para o líder, ele não vive para o hino, ele vive diretamente para o Pai, vive para Deus, para o Senhor, para o Todo-Poderoso, aquele que é. Vida consagrada ao Senhor. E como fazer? Paz, quando eu fiz essa pergunta a Deus, eu quase chorei. Eu te falei aqui que eu fiquei 1 ano sem tomar café da manhã, não foi isso? Fiquei 1 ano sem tomar café da manhã. Eu consagrei meu tempo da manhã. Eu fiquei muito tempo sem assistir televisão. Eu consagrei os meus olhos a Deus. O que o Espírito está falando. Tem pessoas que têm que consagrar os seus pés, meu servo. Deus me falou aqui agora. Porque tem pisado em lugares que só me entristece e não devem pisar mais. O que você tem que consagrar ao Senhor para que você possa chegar mais a Ele? A tua palavra que é mentirosa, que ludibria, a tua palavra que engana, a tua cara de aparência, que olha para mim e fala que me ama, mas por trás tomara que ele morre, não gosto dele. A sua cara de tédio, de nojo. Eu estou ouvindo, mas que nojo ouvir esse cara pregar. É assim, que nojo ouvir ele, que nojo escutar ele. Consagrar a tua mente, consagrar a tua atitude. Quando eu falo de consagrar, é reservar um tempo. O voto ele pode ser voluntário, ou o voto ele pode ser vitalício. É você escolher o tempo nas áreas da sua vida, naquilo que faz você mais tropeçar. Sabe por causa de quê? Eu vou te explicar uma coisa, algo para você aqui nessa noite. Vou descodificar, como diz o apóstolo, algo para você aqui nessa noite. Você sabia que as únicas coisas que Deus entrega para nós são coisas materiais? Sabia, apóstolo? Deus só entrega para nós coisas materiais? Eu orei muito para pregar sobre isso aqui. Só coisas materiais que Deus entrega para a gente. E por isso que Ele fala que nós não sabemos orar. Escute. O que Deus fala para Jeremias? Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da madre, eu te santifiquei, e as nações eu dei a ti por profeta. Deus está dizendo assim, ó. Antes de seu pai ou sua mãe pensar em você nascer, eu já tinha te santificado e eu já tinha te entregado o meu ministério. Não entendeu não? Vou te explicar. Você não recebe nada espiritual da parte de Deus aqui. Você já nasce com Ele. Você nasce com dom. Você nasce com talento. Você nasce com o chamado universal, chamado específico, e nasce com propósito. Mas como assim, evangelista? Está falando heresia, está falando balela. Não, Vou te explicar. Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Noé andava com Deus, e Deus poupou ele da catástrofe e da morte. Leia a Bíblia. Quando você lê, as pessoas que consagram a vida a Deus, Deus, Ele desperta aquilo que Ele já entregou. Você não vai entender, eu vou te explicar melhor. Deus esperou um momento propício para falar assim, ó, Arão, começarei sobre a vida dele o meu sacerdócio. Mas o que Deus fez? A vara, lá, coloca lá. A vara que florescer foi esse que eu escolhi. Mas Deus falou assim, se Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas, Ele não precisava
de esperar. Mas Deus está falando assim, ó, eu vou mostrar para eles que eu escolho antes, mas eu tenho que provar. Então Deus prova. O que acontece? Deus entrega para a gente tudo na eternidade. Mas quando você consagra a tua vida, é igual pai e filho, entende? Quando o nosso filho nasce, fazemos projeto. Aí você fala, quando ele tiver com 5 anos, ele fazer isso aqui está reservado. Quando ele tiver com 10, se ele trilhar por esse caminho, eu vou dar isso aqui para ele. Quando ele tiver com 20, se ele entrar na faculdade, eu vou dar um carro. Você, eu, nós humanos, projetamos já para eles. Aí eu vou te explicar. Aí quando você consagra a tua vida, que você começa a andar no caminho que Deus está esperando você andar. Chegou no nível, Deus desperta, toma. Chegou no outro, Deus levanta. Chegou, vai descer sobre a tua vida. Ei, você não está entendendo não. Eu vou te explicar porque você se sente fracassado. Eu vou te explicar porque você se sente excluído. Eu vou te explicar porque você não alcança. Eu vou te explicar porque você está me olhando e não está adorando. Sabe por quê? Porque você não consagrou a tua vida. Você não anda na direção. Você não serve ao Deus que tudo pode. Coloque de pé. Se aproxime do altar. Ei, calma, não se aproxime agora. Não, calma. Só você que quer, não estou falando para você fazer, a partir desse ano, consagrar sua vida a Deus. Eu tenho que encerrar essa mensagem. Se aproxime do altar. Mas por que, pregador? Por que eles não chamam todo mundo? Não é para todo mundo? Desculpe, isso aqui não é para todo mundo não. E vou te explicar uma coisa, se você não dar um passo, você nunca vai viver. Você nunca vai ter. Eu estou aqui para te falar aquilo que você não quer ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para te falar aquilo que vai te dar vida, não aquilo que vai te destruir, não. Entenda, escute mais um pouco. Escute, todas as vezes que um filho anda num projeto que o pai preparou para ele, o pai já tem reservado no grau que ele chegou, aquilo que o pai quer beneficiar ele para motivar. Todas as vezes que você consagra a área da tua vida desse deficiente, que leva você para distante de Deus, que você anda num projeto de Deus, você sobe um nível, e aquilo que Deus já te entregou, Ele vai despertar em você. Se você e eu andarmos naquilo que Deus projetou para a nossa vida, Ele vai despertar aquilo que na eternidade Ele nos deu. Eu não vi ainda na Bíblia alguém alcançar algo da parte de Deus sem ter reservado um tempo para Ele. Eu não vi. Eu não vi Deus levantar, eu não vi Deus fazer. O tempo foi reservado. E entende, João Batista foi levantado aos 30 anos de idade. Fala, 30 anos de idade. E como que você que não reservou nem 30 dias, você já quer receber? Estão entendendo? Quem me entende diz amém. Isso aqui é crescimento. É didático, é crescimento. Isso aqui é estrutura, é base sólida. Isso aqui é para quando você chegar em casa, você falar bem assim, ó, eu vou ver se aquilo que aquele pregador pregou é verdade. E quando você começar a folhear a Bíblia, o Espírito Santo vai com você e ela fala assim, ó, tá aqui, ó, o que eu mandei ele falar com você, é aqui que eu te quero. É isso que Deus quer com você. Ele quer estabelecer um relacionamento que você nunca teve com Ele. Ele te quer, Ele não quer te perder. O investimento que deu na tua vida foi alto. Você tem algo precioso dentro de você, que não existe nada neste mundo físico, nada no mundo espiritual que tem o poder para pagar.
orar. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. Qual área da sua vida De foi gratos devastada? louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, Entregar pra te a vida exaltar é abrir com mão das suas todo próprias meu amor. é abrir mão dos seus próprios sonhos. Eu te É louvarei abrir mão dos seus conforme a próprios desejos. tua justiça e cantarei Consagrar louvores, a vida a Deus. pois tu és altíssimo. Requer sacrifício. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Você vai Cantarei, contarei as vai tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Amém. Levante, se levante. Se levante, se levante, se levante. Estenda as mãos, estenda as mãos. Escute. Segura um pouquinho, Daniel, por gentileza. Escute. Quando eles adoravam, eu me falava assim: meu filho, fala para ele estender as mãos. Deus tem duas coisas para informar para vocês aqui. Deus está marcando a mão de vocês nessa noite. E hoje Deus está depositando sobre a vida de vocês uma chave no mundo espiritual. Aí eu vou te informar: todos aqueles que faziam o pacto nazireado, quando fosse chegar diante do sacerdote para entregar, ele tinha que raspar a tua cabeça, pegar aquele cabelo e oferecer no altar, e levar as ofertas e oferecer ao altar. Aqueles que faziam o pacto por tempo determinado. Mas entende, um pacto, uma aliança, requer algo daquele que faz e algo daquele que assina. E o que eles recebiam da parte de Deus? A bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Primeiro é uma bênção dupla. Bênção de vida longa, bênção de felicidade. Faça resplandecer, iluminar, envolver na glória de Deus. Tenha misericórdia, recebe a graça do Senhor. Levanta o teu rosto sobre ti, recebe a proteção de Deus, te dê a paz, a unidade completa. Todos aqueles que vivem uma vida consagrada a Deus, todas as bênçãos sacerdotais repousará sobre a tua vida, repousará sobre tua geração, repousará sobre tua descendência, repousará sobre a tua casa. Os seus dias não serão dias como meros mortais,
mas viverão como um atalaia do Todo-Poderoso, daquele que enviou. Receba a unção de Deus, receba a visitação do Espírito Santo, seja impactado pelo poder do Todo-Poderoso.